Olá, olá, canal Opção é Sua. Eu sou o Luiz, assessor de investimento da Genial, vinculado ao escritório Vantajo. Quero falar com você hoje um pouquinho sobre alocação de recursos nesse cenário atual de redução de juros da taxa Selic, nossa taxa básica de juros do Brasil, manutenção de juros no mercado americano e elevação de juros no mercado japonês e em outros mercados do mundo. Cenário complexo, né? Cenário de grandes desafios para o mercado interno, cenário de um ano onde a gente tem eleição. O que fazer com o meu dinheiro, Luiz? Para evitar correr riscos desnecessários. Então, um conceito muito importante que você tem que ter em mente é o fato de eu ter alta rentabilidade prevista na minha carteira não quer dizer que esse seja o melhor contexto. Eu tenho que ter um equilíbrio quando eu monto a minha carteira de investimentos, porque a gente pode ser muito otimista, né? Acreditando que determinado cenário vai acontecer e a minha carteira de investimentos vai andar muito bem, mas eu tenho que pensar no que a gente classifica como drawdown. O cenário deu errado, aquilo que eu esperava não ocorreu, qual o tamanho da minha perda. E na hora de montar uma carteira de investimentos, a gente tem que ter muita clareza naquilo que é um investimento agressivo, daquilo que é um investimento conservador, daquilo que eu protejo, da forma como eu conduzo. O que eu gosto muito de pensar na carteira de um investidor? Correlacionar o momento de vida dele com as expectativas para o futuro. Luiz, o que você está querendo dizer com isso? Bom, eu tenho um cliente de 65 anos que está terminando a sua vida laboral. Eu tenho um outro cliente com 25 anos que está começando a sua vida laboral. Os dois têm classificados para mim o mesmo perfil de investidor sofisticado, ou seja, ele pode investir em qualquer coisa daquilo que a corretora está disponibilizando para investir. Como nós vamos montar essa carteira? Né? O cliente de 65 anos, ele já acumulou um patrimônio durante a vida inteira e quer começar a usufruir do patrimônio dele, ou quer proteger aquele patrimônio adquirido. O cliente de 25 anos ainda tem uma longa estrada pela frente. Então, como é que a gente conduz isso? A gente não vai ter o mesmo produto no mesmo perfil para os dois clientes, porque eles são completamente distintos. Luiz, como é que eu encaixo isso na minha vida? Analisa o teu momento de vida. Eu sou o cara que ainda está acumulando. Em fase de acumulação, eu preciso ter renda recorrente na minha carteira? Na minha opinião, não. Eu estou em fase de acumulação. E se eu estiver em fase já de usufruir dos meus investimentos? É necessário, é prudente que você comece a aproveitar daquilo que você acumulou. Porque a vida do ser humano ela é finita. Em breve pode ser que você já não tenha mais saúde para aproveitar do seu patrimônio. Ah não, Luiz, eu juntei meu patrimônio para deixar como herança para os meus filhos. Comece a se planejar nesse sentido. Né? Nesse cenário atual, a gente vê títulos de IPCA pagando uma fortuna, uma taxa de juro real ali de 8,5%, 9% praticamente, títulos públicos. Os privados, então, têm ativos pagando mais de 10% ao ano, fora o IPCA, acima da inflação. E aí a gente às vezes vai com muita sede ao pote nesses ativos, olhando a taxa. O que eu quero te fazer refletir aqui hoje? Será que realmente vale a pena eu travar o meu investimento por um período maior com o objetivo de ganhar uma taxa longa? E caso esse seja o meu cenário de propensão, eu sou um cara novo ainda em fase laboral e posso ter uma janela de 20 anos. Será que a parte de renda variável, os ativos que te pagam dividendos, as boas empresas, não estão numa janela de entrada muito favorável? Então vamos pensar um pouquinho aqui nesse vídeo.
que vai ser um pouco longo, mas eu garanto a você que pode agregar bastante na tua forma de enxergar as coisas, tá? A gente tende a querer o resultado bem determinado na nossa frente. Então, quando a gente vê uma taxa IPCA mais 8,5%, olha, eu vou garantir 8,5% durante os próximos 15 anos, 18, 20 anos, num título público, ou 8, 10 anos num título privado. Pode ser sedutor porque dá para a gente uma certa previsibilidade. Mas eu tenho que pensar também quando eu assumo um caminho nesse perfil, eu abro mão das incertezas para ter essa certeza, eu posso estar abrindo mão de algo muito superior, que é uma empresa que gera lucro, que gera dividendos e que agrega valor real no mundo. Filosoficamente, na minha mente, faz muito mais sentido eu investir numa empresa que gera emprego, que gera lucro e que me paga esse lucro, do que eu comprar uma dívida pública. Pô, Luiz, então você está me dizendo que é melhor investir em empresa, em ação da bolsa? Filosoficamente, na minha cabeça, sim. Faz muito mais sentido. Filosofias à parte, vamos pensar aqui então na alocação da carteira, que é o que interessa nesse vídeo. Eu gosto de bater papo, gosto de falar de investimento, então a mente vai voando quando a gente abre a câmera aqui e começa a bater papo com ela. Nesse cenário mundial, a Bolsa Americana está subindo incessantemente há algum tempo. As maiores empresas do mundo estão na Bolsa Americana e os múltiplos delas são absurdamente elevados. A gente tem um momento fiscal do país muito ruim, onde as dívidas públicas são muito altas e por isso as taxas são muito altas, né, dos títulos públicos. Existem pessoas que estão muito na dúvida, onde que eu boto meu dinheiro? Pô, você tem que diversificar. É importante ter investimentos fora do país? Sim. Porque imagina, se você está todo atrelado no país que é muito endividado, pode ser que você tenha problemas lá na frente. Eu não vou ficar aqui listando um sem fim de possibilidades que podem ocorrer para que façam você ou receber um título, um crédito valendo muito pouco desse título que você comprou, ou num cenário de estresse absurdo, um default da dívida pública. O Brasil virou um mau pagador das suas contas e não consegue honrar com seus compromissos, tem que imprimir dinheiro para pagar e você recebe um papel que não vale nada. Esse cenário é improvável, né? Mas existe. Não vamos falar disso agora, não. Vamos falar de coisas mais legais. Vamos falar de deu tudo muito certo. Eu quero comprar empresas fora do Brasil, eu quero comprar títulos fora do Brasil, eu quero diversificar, fazer um dever de casa muito bem feito na carteira bem diversificada. É o melhor momento para comprar ativos de bolsa americana com múltiplos tão elevados. Aí quando eu falo sobre múltiplos, se você ainda não entendeu bem o que é isso, você vai botar lá na inteligência artificial, no Google, em qualquer coisa, valuation de empresa, vai dar uma olhadinha. O preço de uma empresa ela tem que estar atrelada ao lucro, à expectativa de lucro dela. E os múltiplos das empresas americanas, as maiores empresas do mundo, está bem elevado. Existe uma expectativa, então, que essas empresas vão gerar muita renda, vão gerar muito lucro, e por isso as pessoas pagam esse valor a ela. E se isso estiver errado, essas empresas não gerarem tanto valor assim, tanto lucro assim, essas empresas vão perder valor nominal em bolsa. Então é um momento que eu estou evitando alocar grana fora do país. Ao mesmo tempo, nós temos um dólar aparentemente mais barato, né? Um ano atrás, né? Menos de um ano atrás, a gente tinha dólar a 6,30, hoje o dólar está 5,10. Já foi 4,90, hoje está rondando ali 5,10.
Pô, é um bom momento para tirar dinheiro do Brasil? Eu acho que sim, sempre é um bom momento para fazer investimento estrangeiro. Os últimos 5, 10 anos mostraram isso para a gente. Talvez até mais tempo. Qual seria a solução então, Luiz? Graduar a minha exposição entre os títulos que eu estou comprando fora do país, as ações. Caso eu busque renda fixa fora do país, evitar os títulos pré-fixados nesse momento, porque lá fora o juros pode ser que suba. E um pré-fixado lá longo, quando o juro sobe, machuca bastante, tá? Igualzinho o IPCA daqui, mais ou menos a mesma coisa. Buscar empresas que tenham geração de caixa e caixa forte. Então, por exemplo, a gente tem uma holding chamada Berkshire Hathaway, né? Todo mundo deve conhecer o Buffett. É uma grande empresa com um caixa vultuoso, que está fazendo investimentos em inteligência artificial, mas ainda assim ela tem um caixa muito, muito, muito pesado. Pode ser que seja um bom negócio essa empresa para o meu capital que está sendo reservado lá para o estrangeiro? Pode. Pode ser que faça muito sentido na minha carteira. Na minha carteira é uma das empresas que eu tenho comprado lá fora. Ah, tá barata, tá cara. Eu entendo ela como um pedaço da minha carteira, que é: se a bolsa brasileira for muito mal, se o dólar estressar forte, eu vou estar um pouco protegido como uma empresa americana de uma longa data de sucesso, tendo muito caixa. Se teve um crash global, a Berkshire tem caixa para comprar excelentes empresas por preços baratos. Na alocação de recursos, eles são extremamente eficientes. Então, talvez valha a pena você dar uma olhadinha nessa empresa na hora da sua alocação internacional. Ah, eu quero entrar nos IPOs de SpaceX, Olha, os múltiplos dessas empresas de tecnologia são muito esticados. Cuidado na alocação de recursos. Cuidado. Quantos por cento do seu patrimônio você vai expor nesse tipo de empresa? Ah, eu vou colocar aqui porque eu vou ganhar em dólar, vou dobrar o capital e vou sair. Tem risco pra caramba aí. Então, na hora de alocar teu recurso, o que eu evito? Alocações muito grandes em relação ao patrimônio, em títulos longos, em empresas com múltiplos esticados, em crédito privado. Então, tudo isso que eu listei para você aqui tem risco. Títulos longos, duration elevada, crédito privado, risco de default, empresas internacionais com múltiplos muito elevados pelo risco da gente estar em final de ciclo e ter um crash global. A maior parte do teu portfólio, na minha opinião, nesse momento atual, independente se você tem uma idade avançada ou uma idade mais curta, eu acho que você precisa ter caixa. Você precisa ter liquidez. Você precisa estar pós-fixado e no Brasil você está ganhando 14,25% para estar pós-fixado com liquidez diária e você faz essa alocação de maneira gradual, mês após mês, tá? Cria a sua carteira ideal. Qual é a minha carteira ideal? Eu quero ter 25% de patrimônio fora do Brasil, eu quero ter 25% de liquidez, Cria a sua carteira ideal. Chegou nela, aí você olha a tua carteira atual. Olha, eu hoje tenho muita coisa no IPCA 2045. Eu tenho 45% do meu patrimônio nele. Bom, o que você pode fazer? Aproveita que reduziu o juro, ele deve ter dado uma suspirada aí para cima. Sai de um pouco dele. Rebalanceia a tua carteira. Ah, Luiz, mas e se o dólar voltar a cair? Não é a política do Trump desvalorizar o dólar? É. E se o dólar cair, o que a gente vai fazer? Bom, por isso você tem que ter um bom colchão de liquidez. Você não vai comprar os investimentos estrangeiros, caso você não tenha nada fora do país. Hoje, vende o IPCA 2045, compra o ativo estrangeiro. Não é isso. Deixa na liquidez diária
e vai alocando mês após mês. Olha, eu quero chegar nessa carteira ideal daqui a 2 anos. Divide por 24 meses aquele recurso que está na liquidez diária e vai alocando ele mês após mês, paulatinamente. O mercado esse ano tem muita volatilidade. Então você vai comprar dólar mais caro, mais barato ainda, mais caro ainda. Mas você vai tirando aos pouquinhos. A mesma coisa vale para o IPCA longo. Tirou agora. O juro voltou a estressar, o IPCA perdeu o valor e você viu que a porcentagem em relação ao seu patrimônio ficou baixa. Pô, compra mais um pouquinho, tira lá da liquidez. As ações que eu comprei caíram mais ainda. Aloca mais um pouquinho. Então, você na hora de montar o teu portfólio de investimentos, você tem que ter capacidade de rebalanceamento. Para isso, você tem que ter um colchão de liquidez grande. Você não pode travar na taxa alta uma grande parcela do teu patrimônio, porque se essa taxa ficar ainda mais alta, você está sem liquidez para comprar. Então, você tem que fazer as coisas de uma maneira gradual, ordenada. Se você precisar ajuda nesse sentido, me procura, cara. Eu estou à tua disposição para utilizar o conhecimento que eu tenho, associado à inteligência artificial, e montar um portfólio que seja resiliente em todos os cenários. Interaja com alguém sobre isso, ainda que esse alguém seja uma inteligência artificial. Não tome decisão de orelhada, porque esse momento é um momento de altíssima complexidade do mercado. Ok? Eu sou sempre uma pessoa que vai te alertar os riscos, porque é muito ruim ter perdas e não ter opção. Então, quando você tem prazos longos demais, com capital alocado demais, e aí prazo longo, a gente não fala só do IPCA 2045, não. Ações são para prazo longo. Enchi a minha carteira de ações de varejo, porque eu ouvi dizer que iam baixar os juros. Estou apanhando amargurado aqui com a minha carteira de varejo. Ora, alocou demais? Rebalanceia. Na parte de ações, se você quiser bater um papo, tem jogo lá nos derivativos para a gente tentar se defender. Não aloquei o dinheiro, estou na dúvida. Estou com o dinheiro todo em liquidez diária. Que maravilha! Você está sendo remunerado 14% ao ano, 14,25%, para poder ter o benefício de montar sua carteira com calma. Não fica ansioso em alocar dinheiro agora, não. Calma. Conversa, analisa, tira a conclusão. Você não está perdendo dinheiro, o dinheiro está investido aí nas carteiras de liquidez diária, estão rendendo muito bem. É uma excelente grana para ficar sentado em cima do dinheiro. Beleza? Se precisar de alguém para te auxiliar, te orientar, bater um papo, conta comigo, tá? Deixo minha saudação, meu abraço. Se gostou desse conteúdo, envia para as pessoas que você acha que esse papo aqui vai ser relevante, tá? Dá um joinha aí no canal, se inscreve. A intenção é ir postando conteúdos. Eu tenho outra profissão, eu não sou só assessor de investimento, então nem sempre a gente consegue parar e fazer o vídeo, se vê que não é um vídeo com uma produção, né? Não tem edição, não é essa a proposta do canal. A proposta é entregar o conteúdo de uma maneira direta, objetiva e o mais útil possível. Tá? Se você tiver alguma sugestão de assunto para a gente abordar, manda aí, vai ser um prazer conversar, interagir, certo? Deixo minha saudação, forte abraço, até a próxima.